Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do João Flix, agora maratona, primeira fase. Nós teremos aí algumas semanas, algumas segundas-feiras até a segunda fase, e por isso eu preparei para vocês um especial aí, uma maratona para que a gente estude bastante para a primeira fase, tá? Então a ideia é estudar bastante aí para a primeira fase, para que a gente possa render melhor aí, fazer o melhor possível na primeira fase, tá bom? Então é essa aí, obrigado aí pelo hashtag galera MPT. Quem for aí da galera MPT, mandem um aviso aí pra mim que eu vou ficar bastante satisfeito em ver aí que vocês estão participando, né? E avisando que essas lives eu já mandei hoje um primeiro material relacionado com essas lives, que ele é o seguinte, tá? Esse material, ele é o resumo do que a gente vai conversar aqui nas lives, tá certo? Então vamos começar aí sem mais delongas, tá? Então vamos falar aí dos temas para os quais eu me propus hoje. Eu vou falar então aqui, só um pouquinho aqui que eu me enrolei no fio do... Pronto, me enrolei no fio aqui do microfone. Bom, então sem mais delongas vou entrar aí direto na matéria, tá bom pessoal? Depois eu olho aí as dúvidas que vocês forem colocando no final, eu respondo as dúvidas, tá bom? Então é o seguinte pessoal, eu vou falar aqui hoje então do Ministério Público na Constituição Federal de 88. Em primeiro lugar, é importante a gente pensar o seguinte: o que é o Ministério Público na Constituição Federal de 88? A Constituição elegeu o Ministério Público como uma função essencial à justiça. Então não disse muito bem o que é o Ministério Público. O Ministério Público ele está ligado ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo. E para os fins do concurso do MPT, nós precisamos dizer o seguinte: não, o Ministério Público ele é um órgão, como a gente vai falar daqui a pouquinho, dotado de autonomia, tal como o Poder Judiciário, equiparado ao Poder Judiciário. De modo que a doutrina mais adequada para nós, principalmente aí no concurso do MPT, é aquela que defende que o Ministério Público ele seria ou um quarto poder ou um órgão extrapoderes, aí desvinculado de qualquer dos três poderes. Então nós teríamos aqui no sistema constitucional brasileiro um tratamento diferente daquele que a gente tem da tripartição dos poderes clássica de Montesquieu. E é importante a gente dizer, antes da gente falar da Constituição, um tema que já caiu na primeira fase, que o capítulo todo constitucional do Ministério Público previsto na Constituição Federal foi inspirado na chamada Carta de Curitiba de 1986. Houve lá um encontro nacional de promotores e procuradores de justiça que tratou aí de que se esperava do Ministério Público a partir da nova Constituição. Esse encontro nacional, né, dele surgiu uma carta, e essa carta inspirou o legislador constituinte. E analisando a Constituição Federal, a gente começa lá pelo artigo 127 da Constituição, que traz o conceito de Ministério Público. Esse conceito de Ministério Público, né, o que diz a Constituição? Diz que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Portanto, é importante a gente destacar aqui alguns pontos. Primeiro, é uma instituição permanente, significa que não pode deixar de existir. Então, o Ministério Público é uma verdadeira cláusula pétrea na Constituição. Além disso, é uma função jurisdicional do Estado. Isso deve ser interpretado de forma ampliativa e de forma restritiva. De forma ampliativa, no sentido de que o Ministério Público não é apenas uma função jurisdicional. Por quê? Porque tem muita atividade extrajudicial. Quais atividades extrajudiciais tem o Ministério Público? Em primeiro lugar, o inquérito civil, que é a atuação extrajudicial mais comum aí dentro do Ministério Público do Trabalho. Termo de ajuste de conduta, mediações, arbitragens, participação em órgãos,
proteção em âmbito, órgãos colegiados de proteção em âmbito federal, estadual ou municipal que tenham a previsão da participação do Ministério Público. No caso do Ministério Público do Trabalho, nós temos, por exemplo, aqueles órgãos que dizem respeito à erradicação do trabalho escravo, a erradicação do trabalho infantil. Então esses são os pontos de atuação extrajudicial e que a Constituição às vezes leva a gente a pensar que teria atuação somente judicial. E no entanto, apesar de ser uma função jurisdicional do Estado, o Ministério Público não atua em todos os processos judiciais. Ele vai atuar naqueles processos judiciais em que ele é parte no processo, ou então naqueles processos judiciais que ele atua como fiscal da lei, que não são todos os processos, são alguns processos, mas não são todos os processos judiciais. Então o Ministério Público atua como fiscal da lei naqueles processos em que há uma parte em situação especial, então em razão da qualidade da parte, né, então criança, adolescente, incapazes, idosos, índios, ou então em ações que o legislador entendeu que são especiais. Então, em razão da natureza da lide, o Ministério Público atua, portanto, em ações, por exemplo, de mandado de segurança, em ações que o Ministério Público entende haver interesse público, em dissídios coletivos, em ações que tramitam em segundo grau de jurisdição e terceiro grau de jurisdição, né? Então em TRTs e TST, que digam respeito a organismo internacional, Estado estrangeiro ou órgão, ente da administração pública. Tá? Então não atua em todos os processos judiciais, mas só naqueles em que a lei prevê a sua participação, certo? O que mais que a gente extrai desse conceito? Que o Ministério Público ele defende a ordem jurídica, os interesses, o regime democrático, ou seja, defende a ordem jurídica como um todo, né? Regras e princípios, normas internacionais, Constituição, lei, normas infralegais, né? As NRs, enfim. É defensor da democracia, guardião da democracia e defende também qualquer interesse social individual indisponível. Então esse é o conceito que nós temos lá no artigo 127 da Constituição Federal de 88, tá certo? Segundo ponto que eu separei aqui para a gente falar são os princípios institucionais previstos lá na Constituição. Os princípios institucionais estão lá de forma expressa. Quais deles? A unidade, indivisibilidade e a independência funcional. Independência funcional que até mandei um áudiozinho para vocês hoje lá no Telegram, quem está participando do grupo Telegram recebeu, né? Tinha uma questãozinha lá sobre o princípio da independência funcional. Então, já que eu falei da independência funcional, vou começar por ela. A independência funcional é aquele princípio pelo qual o membro do Ministério Público, no exercício das suas funções, vai agir somente de acordo com a sua convicção. Então ele age, ele atua de acordo com a sua convicção. E pensando nisso, ele não pode ter então qualquer interferência interna ou externa, seja de outro órgão, seja de outra autoridade externa, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, nem mesmo interna, que era o objeto da questão que eu fiz lá hoje no Telegram para vocês. Então não vai sofrer interferência do Procurador-Geral do Trabalho, do Procurador-Chefe de uma regional, ou seja, na sua atividade finalística ele age de acordo com a sua convicção. Isso não significa que a gente não tem chefia administrativa, óbvio que a gente tem chefia administrativa. O Procurador-Chefe, Procurador-Geral vão definir, por exemplo, que é o momento de fazer uma troca de notebooks do Procurador, ou que a gente vai ter um assessor a mais nos gabinetes, enfim. Então isso são questões administrativas que vão depender sim de uma chefia administrativa. Além disso, a gente tem os princípios da unidade e da indivisibilidade, que caminham de forma comum, tá? De forma conjunta, desculpem, caminham de forma conjunta. Pelo princípio da unidade, o Ministério Público ele é um só, e os membros eles atuam como partes desse ente único. Essas divisões, os membros, eles existem apenas para a divisão dos trabalhos, para a realização dos trabalhos. Não tem como um único órgão agir de forma isolada. Então, para a divisão dos trabalhos é que existem os membros. E por existir um órgão só com vários membros é que a gente tem a indivisibilidade. Ou seja, esses membros eles agem em nome desse órgão, dessa instituição única.
E como eles todos, no exercício da sua função, são o próprio Ministério Público, eles podem se fazer substituir uns pelos outros. No entanto, essa substituição de um pelos outros, ela ocorre de forma que não pode ser, né? Tem que ser com critérios objetivos, previstos previamente. Então, por exemplo, a gente tem uma resolução hoje que trata das hipóteses de substituição do membro. Então não pode ser de forma arbitrária, porque se for de forma arbitrária a gente atingirá algumas garantias do membro do Ministério Público, como a própria independência, o princípio da independência funcional, a inamovibilidade e até mesmo o princípio do promotor natural, que é o próximo que a gente vai tratar aqui, que é um princípio que ele não está ali expresso no capítulo do Ministério Público, mas ele está lá no artigo 5º, 53, quando a Constituição diz que ninguém será processado ou julgado senão pela autoridade competente. E aqui o princípio do promotor natural ele está em ninguém será processado, porque quem processa em nome do Estado é o Ministério Público. O Ministério Público, na defesa da sociedade, é que processará as pessoas. E o que quer dizer o princípio do promotor natural previsto ali? O princípio do promotor natural significa que não existirá uma autoridade processante ad hoc ou por exceção, indicada ali no caso concreto. Ou seja, a gente tem autoridades pré-constituídas anteriormente para processar as pessoas em nome da sociedade. Seja isso numa ação penal, como é o caso ali mais clássico e mais conhecido aí por todos, mas também no caso do MPT, quando move uma ação civil pública. O Ministério Público do Trabalho, quando move uma ação civil pública, ele age em nome da sociedade. Agindo em nome da sociedade, o Ministério Público do Trabalho é a autoridade pré-constituída para isso. Ou seja, além disso, a gente tem a necessidade da distribuição imediata de processos prevista na Constituição, e essa distribuição imediata, ela também compõe esse princípio do promotor natural. Por quê? Porque além da gente ter essa autoridade pré-constituída, a gente precisa ter uma distribuição livre de procedimentos e processos dentro do Ministério Público, justamente para evitar perseguições, para evitar a parcialidade do membro do Ministério Público. Ou seja, a partir de uma distribuição em regra livre, a gente terá a atuação desse órgão, do promotor natural. Essa distribuição, eu disse, é em regra livre, por quê? Porque a resolução, né, que também cai no concurso de vocês, as resoluções do concurso do MPT, prevê que a gente tem hipóteses de prevenção. A gente tem prevenção em 2 casos no âmbito do Ministério Público do Trabalho. Primeira hipótese, por conexão. Quando a gente fala em conexão, a gente está falando em denúncia idêntica, em uma hipótese idêntica. Ou seja, eu tenho lá uma investigação sobre atraso de salário. Chega uma nova denúncia sobre atraso de salário. Ou seja, é uma denúncia idêntica, a mesma denúncia, só que chegou em um momento diferente, feito por uma pessoa diferente, né? Ambas sobre o mesmo investigado, tá? Então a gente vai ter conexão quando tiver o mesmo investigado e a mesma denúncia exatamente. Nesse caso, né, é óbvio que tem que ficar a investigação pelo promotor, no nosso caso do MPT procurador, que primeiro recebeu aquilo em distribuição. Então essa nova denúncia ela será automaticamente anexada à denúncia anterior, né? Seguirão juntas, em conjunto ficarão ali ambas com o procurador do trabalho oficiante. Além disso, a gente tem uma hipótese de prevenção por pertinência temática. O que vem a ser a pertinência temática? É uma aproximação temática. São temas que não são idênticos, mas que são semelhantes, segundo os critérios definidos previamente pelo Conselho Superior do MPT. Então, por exemplo, a gente tem lá, por pertinência temática, nesse caso de atraso de salário, por exemplo, pagamento de verbas rescisórias, ou pagamento de FGTS, ou pagamento de 13º salário, são considerados. Por quê? Porque foram temas assim semelhantes, dizem respeito ao pagamento de verbas remuneratórias, então todos eles são tratados de forma idêntica. A diferença, na conexão, você não teve uma denúncia nova, na pertinência temática você teve uma denúncia nova. Portanto, isso gera uma pontuação para o procurador de forma diferente, né? Na conexão, como você não teve uma denúncia nova, você recebe aquilo lá e é como se não tivesse recebido nenhum procedimento novo. No entanto, na pertinência temática, você recebe ali por prevenção aquele procedimento, no entanto,
é como se você recebe aquele procedimento novo também. E então isso é pontuado ali na hora da distribuição, nos procedimentos em que você atua dentro do seu ofício, certo? Bom, prosseguindo, terceiro tema que eu separei aqui para falar para vocês é da autonomia institucional. Então, autonomia do Ministério Público. Em primeiro lugar, eu gosto de falar da autonomia funcional. Por que da autonomia funcional? Para a gente dizer, olha, uma coisa é a independência funcional, que diz respeito à convicção do membro. Outra coisa é a autonomia funcional. A autonomia funcional é da instituição, no sentido de que a gente não terá interferências externas na instituição Ministério Público. O legislativo, o executivo e o judiciário só poderão interferir no Ministério Público dentro do sistema de freios e contrapesos previsto na Constituição. No entanto, jamais, tal como o Ministério Público não pode, como os três poderes não podem interferir no outro, jamais um vai interferir na atividade finalística do outro. Então eles não poderão interferir na atividade a ser desempenhada pelo Ministério Público. Inclusive é previsto, como crime de responsabilidade, a interferência indevida do presidente da República no Ministério Público, tal como nos outros poderes, tá? Então, importante a gente destacar isso. Isso é a autonomia funcional. Além disso, nós temos a autonomia administrativa, ou seja, é o próprio Ministério Público que faz a sua gestão. Como? E aí a Constituição traz ali alguns exemplos: criação e extinção de cargos, provimento de concurso público, provas e títulos, política remuneratória definida pelo próprio órgão. E também iniciativa de lei. O Ministério Público ele tem autonomia de iniciativa legislativa para propor os seus projetos de lei sobre todos esses temas já de organização e funcionamento. Com uma única ressalva, que é importante vocês conhecerem, porque concurso adora as exceções. A ressalva é caso da organização do Ministério Público cuja iniciativa de lei pode ser do presidente da República. Então, mas somente para fins de organização do Ministério Público. Não pode propor o presidente da República projeto de lei que seja sobre garantia, deveres funcionais ou penalidades, enfim, nenhum outro tema. Somente sobre organização do Ministério Público. Além disso, nós temos a autonomia financeira, ou seja, o Ministério Público ele elabora a sua própria proposta orçamentária, dentro dos limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o funcionamento disso pela Lei Complementar 75 é no seguinte sentido: dentro do Ministério Público do Trabalho. Importante a gente já trazer aí um tema de organização do MPT. O PGT elabora um projeto de proposta orçamentária, isso precisa ser aprovado pelo Conselho Superior do MPT. Após aprovado pelo Conselho Superior do MPT, o PGT pega esse projeto de lei, encaminha para o PGR junta os projetos de todos os ramos do MPU e o PGR encaminha para o presidente da República, que reúne todos os projetos de lei de todos os poderes, e aí sim encaminha aquilo ao poder legislativo, tá bom? Então é assim, basicamente, que funciona a proposta de lei e assim que caminha o projeto de lei orçamentária do MPT. Certo? Pois bem, próximo ponto que eu gostaria aqui de tratar com vocês, dentro do tema do MP na Constituição Federal, são as garantias constitucionais. Garantias constitucionais do membro do Ministério Público, que muitas delas são até o objetivo que a gente busca com o concurso, muito embora elas existam para a garantia do membro, para que ele atue com imparcialidade, para que ele possa exercer a autonomia da sua convicção, possa exercer a sua independência funcional. Primeira delas, a vitaliciedade, ou seja, só pode perder o cargo mediante decisão judicial transitada em julgado. Importante lembrar que a vitaliciedade ela é adquirida após 2 anos de exercício do cargo, tá? Não 3, como é o caso dos servidores públicos, então 2 anos, e a vitaliciedade é adquirida após aprovado aí no estágio probatório, cumpridos os requisitos para aprovação no estágio probatório, certo? É assim que se adquire a vitaliciedade. O que mais? Segundo garantia da inamovibilidade,
Ou seja, como regra, não é possível ter a remoção compulsória. E a doutrina fala também não é possível ter a promoção compulsória. Como é isso, professor? Vai ter gente recusando promoção? Sim, pessoal, muita gente recusa a promoção, tá? Muita gente não quer ser promovido. Por quê? Porque muitas vezes a promoção ela gera um deslocamento de lotação. Então, para eu ser promovido hoje a procurador regional do trabalho, eu preciso muitas vezes ser removido para outras regionais em primeiro lugar, e depois, dentre os regionais, eu faria um concurso de remoção para retornar a São Paulo. Então, para muitos isso não é interessante, né? Você está estável lá onde você reside e não quer sair para outra localidade, tá bom? E não quer sair para outra localidade. Então, é algo importante da gente destacar. No entanto, a inamovibilidade, ela pode ser, ela tem uma exceção, tá? Então existe um caso que o membro pode ser removido compulsoriamente, previsto lá na Constituição. Qual é esse caso? Em caso de interesse público, mediante decisão da maioria absoluta do colegiado competente, no nosso caso o Conselho Superior do MPT, assegurada a ampla defesa e o contraditório. Então é assim que nós temos o princípio da inamovibilidade. Então, como regra, ele existe, mas é possível aí que ele seja excepcionado. Além disso, uma terceira garantia que nós temos é a garantia da irredutibilidade dos subsídios. Lembrando aí, irredutibilidade é do valor nominal, mas não do valor real. Para a recomposição do valor real, a Constituição prevê, que não é na verdade tão real, mas ela prevê pelo menos o reajuste geral anual de subsídios, que seria aquele reajuste para manutenção, né, mais ou menos aí, do valor real dos subsídios. No entanto, a gente sabe que essa recomposição anual acaba não acontecendo muitas vezes, certo? Bom, um próximo ponto que eu gostaria de tratar com vocês, já não lembro mais qual é o número, se é 3 ou 4, enfim, mas é o tema das vedações constitucionais. O que não pode fazer o membro do Ministério Público? Então, em primeiro lugar, não pode receber a qualquer título ou pretexto honorários, percentagens ou custas processuais, ou seja, não pode receber nada pelos processos em que ele atua. Também não pode receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas ou jurídicas ou de qualquer entidade pública ou privada. Então eu peço para vocês fazerem um exercício no seguinte: lembrar de quem deu presente para vocês no Natal de 2019, e depois de tomada a posse, vocês estando lá trabalhando numa procuradoria do interior, ali das regiões Centro-Oeste, Norte, Nordeste, enfim, vocês trabalhando lá e vendo quem vai trazer presente de Natal para você. Presente de Natal para você. Então, pense, se um advogado comparecer querendo dar um presente para você, ou uma empresa querendo dar presente para você, por que é que eles não te deram esse mesmo presente para vocês também no ano de 2019? A diferença é que vocês terão tomado posse no concurso, no cargo de procurador do trabalho. Ou seja, o presente ali, ele é um auxílio ou contribuição relacionado com a sua função. Ou seja, você não pode aceitar um presente desses, tá? Uma vedação constitucional. O que você pode aceitar? Você pode aceitar, lógico, presentes aí não relacionados com a função. É isso que a doutrina fala. Então eu, por exemplo, chega no meu aniversário, minhas filhas me trazem um presente de aniversário, né, pintura da escola, enfim, essas coisas. Eu não posso chegar e falar, não, eu não quero esse presente. Não, né, eu aceito o presente, tá? Mas nada relacionado com a função, tá certo? Essa é a ideia da Constituição. Não pode também exercer advocacia, vedação do exercício da advocacia. Não pode participar de sociedade comercial nos termos da lei. Você vai me dizer, professor, a teoria dos atos de comércio já foi abandonada desde 2002, com o novo Código Civil. Eu sei, já estudei também Direito Civil para o concurso. Não sei tanto quanto vocês mais, porque já faz 10 anos aí que eu não estudo mais Direito Civil. Vocês devem estar pensando agora que inveja, né? Mas não, realmente faz mais ou menos, salvo um ou outro ponto específico, né? Mas em regra 10 anos. Mas me lembro ainda disso, tá? Bom, se bem que aí é direito empresarial, né? Você vai falar, professor,
nós temos a teoria da empresa. Sim, é verdade, mas a Constituição não se alterou e a Lei Complementar 75 também não. Portanto, continuamos aí com essa redação. Proibição de exercer sociedade comercial nos termos da lei, e a lei diz que é salvo na condição de cotista ou acionista. Então pode ser exercida aí na forma de cotista ou acionista. Não pode também exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Aqui eu quero fazer uma ressalva para aqueles que vinham aí estudando para magistratura. Essa vedação ela é distinta da magistratura. Na magistratura, ela fala proibição de exercer qualquer outra função. No nosso caso, a proibição de exercer qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. O Supremo já disse que não quer dizer que é uma só, significa a de magistério. Mas vejam, a nossa vedação aqui ela é para exercício de função pública. No caso da magistratura, é qualquer outra função. Uma diferença aqui para você não esquecer essa distinção é a seguinte: procurador do trabalho eventualmente poderia exercer uma função autônoma, não só de professor, né? Poderia exercer, sei lá, uma função de motorista de Uber, por exemplo, poderia. Agora, ou seria até uma forma aí de investigação, sei lá, né? De aplicativos, enfim. Mas poderia ser motorista de aplicativos. Já juiz não, magistrado não. Por quê? Porque ele não pode exercer nenhuma outra função, tá? Não é função pública, abrange então funções públicas ou privadas, certo? Bom, exercer atividade político-partidária também não é possível, tá? Não vou me aprofundar muito nisso porque estamos aqui tratando da primeira fase. Para a segunda fase a gente vai ter que pensar bem nessa discussão da atividade político-partidária, tá bom? Que mais? Temos a famosa quarentena, que é a proibição de exercer a advocacia por 3 anos da exoneração ou aposentadoria. 3 anos do afastamento do cargo, seja por aposentadoria ou exoneração, no juízo ou tribunal daquele ao qual se afastou. Então, essa vedação ela é para que exercício ali no juízo ou tribunal do qual se afastou, tá bom? Seja por aposentadoria, seja por exoneração. E o Supremo já julgou constitucional essa vedação, tá? Ela foi objeto de ação direta de constitucionalidade, porque ela veio com a emenda constitucional 45, e o Supremo reconheceu a sua constitucionalidade. Próximo ponto aqui para a gente discutir, então aqui um próximo ponto, é o seguinte: vamos falar das funções do Ministério Público, funções constitucionais do Ministério Público. Pessoal, hoje temos bastante temas aqui para a gente tratar, tá? Talvez eu até me alongue aí próximo da 1 hora que a live nos permite, tá certo? Então talvez não dê muito tempo para responder as perguntas, mas fiquem à vontade para me mandar directs, para mandar as dúvidas aí que vocês tiverem, tá bom? Se estiverem gostando, me avisem aí, mandem um joinha, cliquem aí nas curtidas, que isso é bom, tá bom, pessoal? Obrigado. Então, funções constitucionais. Primeira, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Tá? Não é um tema muito para nós, mas como nós estamos falando de primeira fase, é importante a gente conhecer essas funções do Ministério Público. Que mais? Zelar pelo respeito a todos os poderes públicos e serviços de relevância pública, aos direitos constitucionais, promovendo as medidas necessárias para a sua garantia. Então cabe ao Ministério Público buscar o respeito a todos os poderes aí da República. Interessante para nós, terceiro ponto, que é promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção se o examinador copiar, né? Porque na verdade os objetos do inquérito civil da ação civil pública eles são exemplificativos, tanto aqui quanto na Lei Complementar 75. Mas, né, caso o examinador coloque aí bem a letra da lei para vocês saberem. Então, promover inquérito civil e ação civil pública para a promoção do patrimônio público social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, né? Por isso é que é exemplificativo. Além disso, é importante a gente destacar o quê? Que o inquérito civil, então, ele é exclusivo do Ministério Público. Ele está aqui como função do Ministério Público, igual a ação penal pública, tá? Ninguém mais pode propor ação penal pública, só o Ministério Público. Da mesma forma que ninguém pode instaurar um inquérito civil.
Tá? Ninguém pode instaurar o inquérito civil, somente o Ministério Público. No entanto, a ação civil pública, que está aqui nesse dispositivo, que é o 129 da Constituição, ela pode ter outros legitimados. Por quê? O parágrafo 1º do 129 fala que a lei pode trazer outros legitimados para a ação civil pública. No entanto, não fala o mesmo em relação ao inquérito civil. Esse é o motivo pelo qual nós dizemos que o inquérito civil é um instrumento exclusivo do Ministério Público, tá? Então, um instrumento exclusivo do MP. Que mais? O Ministério Público vai promover, né, a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados previsto na Constituição, vai defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, está ali como função constitucional. Outra função constitucional muito importante que é, por MPT, expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência. Então, expedir notificações, requisitando informações, gente, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma da lei complementar. Ou seja, a Constituição ela dá poder de requisição ao Ministério Público de informações e documentos. A Constituição, gente, e fala na forma da lei, mas a lei ela tem como fundamento a Constituição. Isso é muito relevante. É muito relevante para a gente dizer que apenas com uma cláusula de reserva jurisdicional, algum documento ou informação precisa ser autorizado judicialmente. O Ministério Público ele precisa requerer judicialmente apenas naqueles casos em que existe uma cláusula de reserva jurisdicional, que a própria Constituição preveja que é necessária uma ordem judicial para aquilo, tá? No entanto, né, em alguns pontos não é o que vem prevalecendo, tá? Mas é importante vocês conhecerem esse fundamento constitucional que nós temos. O que mais? Exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar, requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial, indiciados os fundamentos jurídicos das suas manifestações processuais. Então vejam, muitas vezes a gente oficia a autoridade policial para algo que diga respeito a uma irregularidade trabalhista e a um crime também. No entanto, a gente pode, nesse mesmo ofício, requisitar a instauração do inquérito policial. Então, num caso de trabalho escravo, num caso de malversação do patrimônio do sindicato, que é crime também, tá? Eu falo bem devagar porque muitas vezes eu erro essa palavra, malversação. Acertei, fico super orgulhoso quando eu acerto essa palavra. É super difícil. Tentem falar aí, malversação, tá? Bom, enfim, é bom vocês treinarem a dicção de algumas palavras aí para a prova oral de vocês. Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade, sendo vedada a representação judicial ou consultoria de entidades públicas. Por quê? Porque antes da Constituição, o Ministério Público representava judicialmente entidades públicas, né? Fazia consultoria jurídica, a gente não pode fazer isso, é vedado fazer isso, tá bom? Mais uma vedação trazida aí pela Constituição. Agora a gente pode realizar qualquer outra função que for compatível, como são essas funções extrajudiciais que eu falei anteriormente aí para vocês, porque elas servem para que a gente atinja as finalidades previstas pelo legislador constitucional, tá? Pelo constituinte originário. Que mais? Importante algumas regrinhas que estão aí na Constituição que eu gosto de destacar, que muitas vezes são esquecidas aí por nós e que podem cair na primeira fase. Então, que as funções do Ministério Público, elas são exercidas por integrantes da carreira. Então, só integrantes da carreira. É óbvio, tá? Mas está lá na Constituição. E aí fala o seguinte, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição. Então, a regra geral é, nós precisamos residir no nosso local de lotação. Por exemplo, eu sou procurador hoje em São Paulo, resido em São Paulo. No entanto, a gente pode ter autorização do chefe da instituição para residir fora da nossa comarca, como foi o caso enquanto eu residia em São Paulo e fui lotado nas procuradorias de São Bernardo do Campo e de Osasco. São procuradorias próximas e eu tinha autorização do Procurador-Geral do Trabalho para residir em São Paulo mesmo, oficiando nessas procuradorias. Existe uma resolução que trata do tema, tá? Que trata aí dessa autorização pelo Procurador-Geral do Trabalho, tá certo?
Bom, vamos falar agora da organização do MP. Um próximo ponto que é o da organização do Ministério Público. Em primeiro lugar, o Ministério Público ele abrange o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Isso é o básico da organização, mas às vezes cai na primeira fase, tá? E então a gente tem o seguinte, divisão. A Constituição fala, o Ministério Público da União abrange 4 ramos do Ministério Público. Ministério Público Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Ministério Público Militar. Então são os 4 ramos do MPU que são aí trazidos pela Constituição Federal. Tá? Então, importante a gente saber isso. Não são ramos do MPU ou do Ministério Público do Trabalho o Ministério Público Eleitoral nem o MP do Tribunal de Contas. Tá? Não vou me alongar nesses temas também, mas é importante vocês saberem, certo? O que mais que a gente tem na Constituição sobre o Ministério Público? Procurador-Geral da República. Quem pode ser Procurador-Geral da República? Está lá na Constituição. O Procurador-Geral da República ele é o chefe do MPU e, pela Lei Complementar 75, ele cumula também a chefia do Ministério Público Federal. No entanto, ele é nomeado dentre os integrantes da carreira. Qual carreira? Ministério Público da União. E tem um parecer da AGU que foi elaborado na presidência agora do presidente Jair Bolsonaro, que diz que pode ser, então o PGR pode ser de qualquer dos ramos do MPU. Por quê? Porque fala de integrantes da carreira. Então eu poderia ser aí tranquilamente nomeado Procurador-Geral da República, tá, gente? Então vejam aí, eu vou falar para vocês, o meu caso eu teria todos os requisitos aí para ser, lógico, né? Não tem a menor pretensão nesse sentido, mas só para exemplificar aqui para vocês que eu poderia. Por quê? Sou procurador, então componho uma das carreiras, eu sou maior de 35 anos, que é um dos requisitos, tá? No entanto, tem outros 2 requisitos, que são a aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal e a nomeação pelo presidente da República, certo? Então, esses são os requisitos para ser Procurador-Geral da República. Mandato, ele será de 2 anos, permitida a recondução. A Constituição não limita as reconduções, não fala uma recondução, como fala no PGT. O PGT, a lei fala uma recondução. Então fala a recondução. Portanto, ele pode ser reconduzido várias vezes, como já teve Procurador-Geral da República que ficou mais de um mandato, tá bom? Então é admitida a recondução. A Constituição fala também da destituição do cargo de Procurador-Geral da República antes do término do mandato. Fala que ele deverá ser a destituição deverá ser por iniciativa do Presidente da República. Então existe aí uma simetria constitucional. Iniciativa do Presidente da República, mas autorização de maioria absoluta do Senado Federal. Então, para ser destituído também deve ter a decisão do Presidente da República e do Senado Federal, tal como foi para a nomeação, tá certo? Tal como foi para a nomeação. Mais 5 minutos e a gente vai conseguir terminar assim, tá bom, pessoal? Então, já estamos aí caminhando para o final. Não vou embora agora que eu vou passar um macete para vocês. Qual é o próximo tema aqui que eu quero falar para vocês? Muito importante. Conselho Nacional do Ministério Público. E eu quero passar, eu vou passar aqui um macete que ele é só do curso Coringa, tá? Um macete que eu passo lá no curso Coringa de como você vai decorar a composição do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, tá? Aquilo que é difícil a gente decorar. Bom, então vamos lá. Conselho Nacional do Ministério Público, ele é composto por 14 membros, tá? Então 14. Em primeiro lugar, eles são nomeados também pelo Presidente da República, devem também, tal como o PGR, ser aprovados pela maioria absoluta do Senado Federal. Eles têm um mandato de 2 anos, no entanto, aqui para eles é permitida apenas uma recondução, então só uma recondução, diferente do PGR que a Constituição fala admitida a recondução, tá? Então aqui é uma só recondução, não podem ser reconduzidos mais de uma vez, tá? Falei aqui que o Conselho Nacional ele é composto de 14 membros, então a gente vai ter que fazer um decoreba aqui, que é o 1, 2, 2, 2, 3, 4. Então lembram, talvez vocês não se lembrem, vocês são mais novos do que eu, mas antigamente a gente tinha que decorar números de telefone.
E aqui eu quero que você... E a gente lembrava, tá? Tanto que eu lembro até hoje o número de telefone da minha casa de quando eu era pequeno, que era o 521-1230, tá? A gente lembra, quando a gente lembra, o nosso cérebro ele foi feito para lembrar, né? Só que a informação tá muito fácil para nós hoje e o nosso cérebro ele vem sendo subutilizado, né? Talvez em termos de memorização. Então eu quero passar para vocês um método, não é para vocês decorarem o meu telefone, tá? Esse telefone aí de quando eu era criança, mas é para vocês decorarem o quê? O 122234, tá? O 122234, vocês decoraram já? Eu quero ver todo mundo escrevendo aí embaixo para ver se vocês decoraram. Não, só vou repetir depois para vocês decorarem essa numeração aí, tá? Vai, vou repetir mais uma última vez. 122234. Certo? Então o que vocês vão pensar? Quem que é Quem que vem ali sozinho? Procurador-Geral da República. Óbvio que ele tem que estar no Conselho Nacional, ele é o presidente do Conselho Nacional e ele está sozinho. Ele é o tá? Isso aí, pessoal. Gostei, tô gostando. O pessoal tá decorando aí. Quem é o Pensando aí no né? Procurador-Geral da República. Só ele vai estar sozinho. Número 2, quem que vai indicar 2 ali? Aqueles que não são do Ministério Público, tá? Então aqueles que não são, que são externos ao Ministério Público, vão indicar 2, tá? Quem que indica 2 membros? O Judiciário, o Legislativo e a OAB, tá? Então o Judiciário, Legislativo e a OAB, cada um deles vão indicar 2 membros, certo? Então aqueles que são de fora do Ministério Público, ou seja, 2 juízes, um indicado pelo Supremo Tribunal Federal e um indicado pelo STJ, tá? Então, indicação do Judiciário. Indicação do Legislativo. 2 cidadãos, e aí com requisitos do Supremo, fica fácil. 2 cidadãos de notável saber jurídico, reputação ilibada. Um indicado pela Câmara, um indicado pelo Senado. Sempre vai ser um indicado por um lugar, outro por outro. E 2 advogados, indicados pelo Conselho Federal da OAB, tá certo? Então aí temos o 1222. Tá? São aqueles fora do MP. 3, tá? Quem que vai indicar 3? Ministério Público dos Estados. Fica fácil você pensar o quê? Diferenciar o 3 do 4. Porque o 4, pensa, são 4 ramos do MPU. Cada um tem que indicar um. Então 3 membros do Ministério Público Estadual, 4 de acordo com os ramos do MPU. Um do Ministério Público Militar, indicado pelo Ministério Público Militar, um indicado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, um indicado pelo Ministério Federal e um indicado pelo Ministério Público do Trabalho. Fechamos aí o 4, tá? Então, e quem que indica aí esses 4 do MPU, no caso do MPT também? Os chefes, tá, da instituição. Então o PGT é quem indica, no entanto a gente tem uma resolução interna que fala em votação. E aí é apresentada uma lista tríplice para o PGT e o PGT escolhe um deles, tá? Então a gente tem uma eleição pelo Colégio de Procuradores, por meio de que foi estabelecida por meio de resolução, e o PGT deve necessariamente indicar um desses 3, certo? Isso por resolução interna. E lembrem-se, PGR não tem lista tríplice. A gente ouve muito nos jornais aí, o PGR, lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores. Não é prevista na Constituição, não é prevista na lei complementar. Foi um costume que se adotou aí por um certo tempo e que não foi observado aí pelo atual presidente da República, tá? Mas não tem previsão legal ou constitucional. No caso dessa indicação, né, o PGT ele é indicado a partir de lista tríplice, está previsto na lei isso, tá? Elaborada pelo Colégio de Procuradores, e o nosso conselheiro também, por meio de resolução, nós temos então uma eleição. Então, todo mundo decorou aí? 122234. Pensem aí, número de telefone. Esse é o único decoreba que eu passo assim, estilo curso preparatório para o vestibular, tá? Então eu adoro, né, fazer essa parte aqui do curso preparatório para vestibular, tá bom, pessoal? Esse era o que eu queria falar aqui com vocês hoje. Cliquem aí, deem a curtida de vocês. Agradeço muito vocês pela presença e a gente se vê na próxima segunda-feira para o nosso terceiro encontro da maratona primeira fase do MPT, tá bom?